Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Vieira, tenho bastante tempo aí de experiência no mercado de rastreamento. Hoje estou participando dessa live como anfitriã, a convite do Silvio, né? O Silvio Cirelli, ele é o diretor da Quantatec. A Quantatec está há muitos anos no mercado, né? É um fabricante de rastreadores. Tem uma linha nova agora, inclusive, que foi lançada para 4G, né? Comunicando 4G. Depois vocês podem procurar o Silvio, caso tenham interesse. E a Quantatec também é representante oficial da ISAE no Brasil. E aí eu tenho alguns grupos de WhatsApp com muitas pessoas do Brasil todo, empresas de rastreamento, né, empresários, pessoas da área técnica, e sempre surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação ao chip multioperadora. E aí o Silvio prontamente, né, resolveu oferecer esse webinar gratuito para poder informá-los, né, e tirar dúvidas que vocês tenham sobre esse tema bem interessante. E aí, pessoal, só dando uma orientação para vocês, antes de passar o nosso cronograma do webinar, o áudio de vocês não está habilitado. Então, vocês podem mandar perguntas via chat a qualquer momento, não precisa esperar ao término, ao final do webinar. As perguntas que vocês mandarem, eu vou transmitir para o Silvio durante toda a apresentação. A nossa agenda de hoje, ela vai ser por que existe SIM-card? Uma pergunta, né, que o Silvio vai responder. SIM-card monooperadora, multioperadora, SIM-card multioperadora e multirede. No final, a gente vai ter um resumo de todo esse conteúdo e perguntas e respostas, tanto durante a live quanto ao final. Então, fiquem à vontade, aproveitem esse momento para fazer perguntas. Então, Silvia, eu te convido a começar a apresentação, a falar para nós o que é o SIM-card multioperadora. Tá ok, Renata. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela participação. Nós tivemos um recorde aí de 154 pessoas inscritas. Vai crescendo o número de gente que a gente está vendo entrando aqui. E para quem não puder assistir ou quem quiser rever, esse vídeo está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no YouTube depois e passar o link para vocês. Por estar sendo gravado, a gente pede que quem quiser fazer perguntas, clique na mãozinha que aparece para vocês, a pergunta vai para a Renata. Se vocês quiserem se identificar, pode falar o nome da empresa, e aí a Renata fala. Se não quiser se identificar também, não tem problema. E aí a Renata vai dizer para a gente, fulano, alguém está fazendo a tal pergunta, não vai citar o nome nem a empresa, vocês fiquem à vontade, tá? Independente de serem clientes, parceiros, fabricantes de hardware, revendedores de SIM card, empresa de operador, eu vi que entrou gente de todos os segmentos, eu fico feliz. O objetivo da nossa conversa é explicar um pouquinho, porque existe muito, assim, quando as pessoas não sabem exatamente com que elas estão lidando, com que tecnologia que elas estão lidando, elas começam a conjecturar, começam a dar palpites, começam a falar coisas que efetivamente não condizem com a realidade, aí vai criando aquela lenda urbana, né? Então, o objetivo nosso eu não sou nenhum mega especialista no assunto, eu tenho muitas dúvidas até, sempre tenho, vou buscar informação, espero corresponder no dia de hoje, e como a Renata comentou, as dúvidas que vocês tiverem, coloquem a mãozinha, coloquem a pergunta, ela está atenta lá, eu não vou ficar olhando para isso, não estou olhando para a minha apresentação aqui, mas ela vai me passando, a gente para, não levem dúvida para casa, tá? O pior que pode acontecer é falar, gente, não sei, vamos estudar, vamos aprender mais e respondo para vocês em um outro momento, o pior que pode acontecer. Espero que não aconteça, espero que a gente efetivamente consiga responder tudo. Fernando, acho que o áudio está aberto. Obrigado. Bom, pessoal, então vamos em frente, né? O nosso primeiro slide é o mais óbvio de todos, né? Vamos falar de SIM card multioperadora. O que é isso e para que serve? Bom, eu quero fazer uma rápida retrospectiva, porque eu acho que quando a gente tem uma base, né, sabe de onde as coisas vieram, a gente entende o que elas são e para onde elas vão. A primeira coisa é, por que existe SIM card, né? Por que inventaram esse negócio de SIM card? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, na época do celular analógico, do celular PDMA e do celular CDMA. Quem é que lembra como era? Eu lembro, né? Eu tive os três, então eu lembro bem. Os dados do usuário, o número da linha, a sua cidade,
o país a que o celular pertencia, a operadora, se era da Telesp, da BCP, da Telerge, da Telemig, sei lá da qual operadora, e mais o plano, né? Aqui tem tantos minutos de voz, tantas SMS e tal. Essas informações, inclusive a tua agenda, elas eram gravadas no telefone, não tinha um chip separado para isso. Isso tudo estava na memória do telefone. Então, você pegava o telefone, fazia uma ligação, e se você estava na sua operadora, na sua cidade, tudo bem, né? Se você não estava na sua operadora, na sua cidade, era difícil, não funcionava. Então, isso criava para você, né, não tinha o conceito de um chip separado, estava tudo na memória do celular. Isso cria para você um conceito, uma dificuldade, quando você tem que viajar. Você sai de um estado, vai para outro, sai de um país, você vai para outro. Você chegava em outra cidade, tinha que comprar um aparelho ligado na rede da Telerge. Eu tinha que comprar um aparelho ligado na rede da Teleminas, né, da Telemig. Complicado, muito difícil, tinha que usar um outro número. Então, o que aconteceu? Na Europa, o padrão dominante foi o GSM, por vários motivos, a gente já conversou isso no seminário sobre o fim do 2G, né? Mas o GSM se tornou dominante por uma série de motivos, e uma das coisas que o GSM trouxe foi a facilidade de mudar de cidade ou de mudar de país. Era muito fácil. Eles pegaram todos os dados aí do usuário, da operadora, etc., gravaram num chip, numa memóriazinha separada, e puseram numa plaquinha, que é o SIM card que a gente conhece. Com isso, você ia para outro país, você saía da França, ia para a Alemanha, ia da Alemanha para a Inglaterra, para a Itália, etc. Você tirava o chip da operadora e colocava o chip da operadora local e você continuava usando o aparelho. Então, te dava uma facilidade de mudar de país, bastava trocar o chip, né? Mudar de cidade, mudar de operadora. Para o mercado europeu, que na época do lançamento do GSM estava vivendo a febre da União Europeia, isso fazia, e ainda faz até hoje, muito sentido, né? Ou seja, os dados do usuário, os dados da operadora, o tipo do plano, todas essas informações estarem gravadas numa memóriazinha separada da memória principal do celular e colocadas num cartãozinho, no começo era alumina, né? Uma cerâmica, depois virou plástico de alta temperatura, etc., né? Mas numa memóriazinha separada à parte. E aí, você nasceu daí o SIM card. Tá? Isso aqui é o SIM card. Nada mais do que uma memória com um monte de dados gravados relativos à sua conta, tá? A sua linha de telefone. Vamos lá. Bom, já que é uma memóriazinha, né, vamos tentar explicar o que está gravado nessa memóriazinha, o que tem lá dentro. Então, você tem aqui o seu device, ele pode ser um rastreador, pode ser uma maquininha de cartão de crédito, pode ser um celular, um smartphone, ele tem lá um SIM card, que os dois se conversam, né? A gente chama o device e o SIM card, e lá dentro tem gravados várias coisas. Eu vou me focar nas principais delas, né? O primeiro item que está gravado lá é o IMSI, ou IMSI, como a gente fala no jargão de telecom. O IMSI diz qual é a operadora. Por exemplo, está gravado lá 724, que é Brasil, traço 05, que é a Claro. Peguei aqui como exemplo, tá? Porque eu conheço, sei de cabeça, então pus a minha apresentação. Mas tem lá o índice do país e o índice da operadora, né? O código do país e o código da operadora, tá certo? Então, para qualquer lugar que esse SIM card vá, quando alguém ler o índice dele, essa áreazinha da memória, vai dizer que é um chip do Brasil que opera na rede da Claro. Depois tem um outro bloquinho, o MSIS-DN, né? Mobile Subscriber Identity, uma sigla monstruosa, não vem ao caso, quem quiser dar um Google nisso que acha fácil. Mas o que é isso? É o número do assinante, é o número da linha. Por exemplo, no meu telefone, mais 5511 9, e aí vem meu número lá, 996281242, etc, etc. Tá? Isso está gravado também numa certa área lá do SIM card. Então, identifica que é um SIM card do Brasil, que é um SIM card da Claro, que é um SIM card com este número. Então, quando alguém quiser ligar para ele, mandar uma mensagem para ele, é nesse número que vai mandar, certo? E depois tem um outro bloquinho, que é o que a gente chama do número do chassi, né? Como um carro tem o número do VIN, número do chassi gravado lá, o SIM card também. Ele tem o que a gente chama de ICC ID, tem um C a mais aqui. Não, tá certo, ICC ID. É um número de 16 dígitos e é único para cada SIM card no mundo.
Isso aqui foi o que permitiu, pessoal, na época, diferenciar e evitar a clonagem. Porque lembra do celular analógico, CDMA? CDMA, não me lembro, já era mais difícil, mas era possível também. Ah, meu telefone foi clonado, alguém está usando a minha linha. Por quê? Porque esse número era um número que podia ser repetido. A GSM.org, né, a GSMA, criou um padrão para isso e você tem que comprar esses números lá. Tá? Esses números são gratuitos, estão lá, são comprados, cada operadora compra, mas é o número do ICCID, é o número do chassi, é um número único que identifica aquele SIM card especificamente. Tá? Depois tem outras coisas, tem o perfil elétrico, o tamanho da memória, a voltagem, a versão de hardware, a versão de software, porque os SIM cards mais modernos, inclusive, evoluíram e chegam a ter um processadorzinho dentro dele, não é só uma unidadezinha de memória. Tal. Então, esses são os principais dados que estão gravados num SIM card de uma empresa monooperadora. Por exemplo, uma Vivo, uma Claro, uma TIM, uma Oi. Né? A empresa, ela é operadora de telefone, a MNO, como é chamada no jargão de telecom, ela tem esses números gravados dentro do SIM card. E eles são gravados, tem dois modelos de SIM card, né? Um que é gravável e você não altera mais, né? E que é o padrão mais comum, e outros SIM cards que são regraváveis. Então, vamos falar, na época o SIM card era uma memória que gravou, acabou, você não trocava mais o conteúdo dela, como na época dos CDs que não eram regraváveis, né? Então, você colocava aqui essas informações e pronto. Aí você tinha um SIM card da operadora X, com o seu número de linha, e é o que você tem até hoje. Você vai na loja da Vivo, compra o SIM card da Vivo, põe no teu celular, é isso que você tem. Você compra um da Claro, põe a mesma coisa, é o que você tem. E por aí é fora, tá? Nada de errado, nada de anormal, tudo muito certo fazer isso. E o que acontece? Como é que esse SIM card funciona na prática? Ele vai se conectar na operadora, então a primeira coisa que o device tem que procurar é a intensidade de sinal, ou seja, tem sinal da operadora ou não tem sinal da operadora? Se tem sinal da operadora, beleza, ele vai, se conecta, passa para ele, né? Ele passa o 72405, a Claro fala, beleza, você é meu, ele passa o MXDN, olha, eu sou o usuário número tal, esse aqui é meu ICCID, a Claro valida isso tudo lá na rede dela, fala, legal, pode falar, pode mandar WhatsApp, pode usar o seu pacote de dados conforme eu te vendi originalmente. Tá? Se não tem sinal da tua operadora, sinto muito, você está numa rede da Vivo e o sinal é da Claro, na região, acabou, tá fora. Tá? Se a rede está congestionada daquela operadora, mesma coisa, também não consegue conexão. É assim que funciona, é a tecnologia. Bem, eu pediria para alguém desligar o microfone. Obrigado, vamos lá. Então, isso é um SIM card monooperadora, gente. É o que a gente está mais acostumado a ver no mercado. Dúvidas por enquanto? Nenhuma? Eita, povo bom. 60 pessoas nos assistindo, Renata, e ninguém tem dúvida. Eu gosto quando o povo sabe tudo. Não precisem ficar tímidos, viu? Podem mandar as perguntas. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho agora da diferença entre um SIM card monooperadora e um SIM card multioperadora. Tá? Então, já começamos agora a entrar um pouquinho no tema do nosso webinar, já que a gente sabe por que tem SIM card, o que está gravado dentro de um SIM card. Né? Então, num SIM card monooperadora, como eu falei para vocês, os dados da autenticação estão fixos, não muda. Se você quiser trocar de operadora, você arranca o SIM card e põe outro, que vai trocar o índice. Vai trocar, você quer trocar o número da linha, porque alguém descobriu seu telefone e não devia, então você vai lá e pede outra linha, e vai vir outro ICCID, e por aí afora, né? Isso é fixo. Quando você tem um SIM card multioperadora, a brincadeira começa a ficar interessante. Existem duas tecnologias de SIM card multioperadora. Esta aqui, que eu estou apresentando nesse slide, é uma tecnologia que tem um servidor do outro lado, do lado de fora, lá na operadora, certo? Não dentro do device nem do SIM card. E nesse banco de dados da operadora, existem outras operadoras com quem ela fez contrato de parceria. Por exemplo, vou citar na época, que a empresa já não existe mais, então a gente pode citar, a Porto Conecta, ela tinha um acordo com a TIM e tinha um acordo com a Portugal Telecom, se não me falha a memória. Então ela tinha dois índices, duas operadoras.
tá certo? E aí, para cada índice, ela vai ter um MXDN, ela tem um número de linha numa operadora A, um número de linha na operadora B, né? Não é normal, mas ela poderia ter mais ICCIDs, certo? E perfis elétricos diferentes, etc. Essas informações, num chip multioperadora, estão do lado da operadora. Tá? E aí, o que acontece? O seu device tem os dados lá, né? Uma caixinha para cada coisa, tá? Só que ele já passa a ser um SIM card regravável agora. Um SIM card que pode receber uma informação e gravar nele. Então, ele se conecta pela primeira operadora que ele tem na rede. Vou pegar o exemplo da Porto Conecta de novo, tá? Que também, como não existe mais a empresa, então a gente não está ferindo nenhuma patente de ninguém, não está discutindo, não está criticando ninguém. Então, você ia lá, se conectava na Porto Conecta, a Porto Conecta falava assim, legal, olha, usa o INSI, o IMXDN da TIM. E beleza, seu chip rodava como se você fosse um cliente da TIM, apesar de você ter comprado o chip na Porto Conecta. E você pagar a conta para a Porto Conecta na época. Aí, num dado momento, chegava numa cidade que não tinha a cobertura da TIM. A operadora via que você estava lá no limite, saindo da rede. E ela olhava no sistema dela lá, que a cidade do lado tinha a Portugal Telecom como parceira, então ela pegava e mandava um comando para o seu device, e o seu device trocaria de operadora. Então, a partir de um dado momento, ele passaria a se comportar como um SIM card da segunda operadora que está gravada, tá certo? E aí, assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Nesse modelo de multioperadora, os dados de autenticação na rede, os dados que te permitem entrar na rede da operadora, podem ser gravados no SIM card, mas no campo, dentro do device, não mais lá na loja, lá na fábrica da operadora. Ou seja, você pode trocar de operadora. Você está numa operadora A, você pode ir para uma operadora B. Só que você não pode ir sozinho da operadora A para a operadora B. Quem faz a troca é o servidor da operadora que te autoriza a fazer essa troca. Certo? E também, se o device não solicitar a troca, não troca. Se ele não estiver conectado, que a antena não tiver sinal daquela operadora, ele também não vai trocar. Ele vai tentar conectar na primeira operadora que ele está gravado na memória dele. Entendeu? Então, um SIM card multioperadora, ele é um SIM card que pode operar em várias operadoras, porém, a decisão de troca não é dele. A decisão de troca não é do device nem do SIM card. A decisão de troca é feita pela operadora. Ela que tem que ter uma plataforma boa, saber em que região você está, saber que ali o sinal dela está congestionado, está ruim ou não tem sinal, que a próxima na cidade tem uma outra operadora com quem ela é parceira, e ela te fala, olha, sai da minha rede aqui porque eu não tenho um sinal bom, entra na rede da outra operadora. A gente lembra da época, né, que nessa parceria que a Porto Conecta fazia, você ficava 80% do tempo na TIM e 20% do tempo na Portugal Telecom, se não me falha a memória. Por quê? Porque a TIM tinha um preço combinado com a Porto Conecta, bacana, aceitável, e a Oi cobrava, a Portugal Telecom cobrava o preço que ela quisesse lá, e era caro a Porto Conecta. Então, ela só deixava você entrar na outra operadora em casos extremos, assim, se não tivesse jeito. Senão, ela te mantinha na operadora principal. Tá? Então, um chip multioperadora tem essa característica. Ele pode trocar de operadora desde que a operadora com quem você contratou o serviço tenha um servidor ligado, falando com o teu equipamento e autorizando essa troca. Ela não é uma troca automática. Tudo bem, pessoal? Silvio, Dúvidas, uma Renata? Oi. pergunta minha, Renata, que eu creio que seja uma dúvida do pessoal. Lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás, quando eu trabalhei em um determinado fabricante de rastreadores, estava entrando no Brasil essa questão de chip multioperadora, tiveram alguns que entraram, não deu muito certo, né? Agora a gente tem a ESA e outros, né, que estão funcionando bem e tal. Mas uma dúvida que é o que é frequente, algumas pessoas me perguntam, é sobre a homologação do chip no device, no caso, nos rastreadores, né? E aí, como que funciona isso? Você falou da autenticação de um servidor externo. Vamos fazer uma pergunta bem simples e objetiva. O que eu preciso ter no device para o chip multioperadora funcionar? Então, me espera um pouquinho, que daqui a uns 2 ou 3 slides eu tenho exatamente essa resposta para você. Beleza. Bom,
Estou vendo aqui, Renata, acho que tem mais uma pergunta. Alguém está perguntando aqui, mas uma das operadoras vai ser default. Exatamente. Em qualquer SIM card multioperadora, sempre tem uma operadora default, que é, entre aspas, a operadora principal. Ela é a principal por N motivos. Pode ser principal porque o sinal é mais forte, porque o acordo de preço é melhor. Sempre tem uma operadora default. Você nunca está conectado em duas operadoras ao mesmo tempo. Isso não existe. Você só está conectado numa operadora de cada vez. Mesmo que o seu chip tenha gravado lá autorização para trabalhar com mais operadoras, e você tem um SIM card multioperadora que vai buscar no servidor a informação. Tá? Sempre você tem uma operadora default. E Renata, legal, tá pingando pergunta aí, dá uma olhada. Silvio, eu só não estou conseguindo visualizar as perguntas. Ixi, clica na mãozinha que acho que aparece. Tem uma interrogação aí para você. Não, não está aparecendo a interrogação para mim, não. Então, tá bom. Então, eu vou abrir aqui. Tá, por favor. Se você puder... Tá bom. Acho que eu estou sem a permissão. Eu olho aqui daqui a pouquinho. Mas aí, vamos lá. A pergunta é assim, se a operadora é quem determina e não o device, como seria o caso de troca, né? Então, quem fez essa pergunta, a resposta é assim, cara, tem a troca até a página 2, né? Entendeu? A operadora tem que ter um software rodando lá, poderoso, controlando você, vendo que você está, por exemplo, na cidade, vou chutar nomes, tá? Hipotéticos para dar exemplo. Você está na cidade de São José dos Pinhais e que naquela região você só tem a operadora TIM e Claro, por exemplo, tá? Não sei se isso que eu estou falando é verdade. E aí ela percebe que a TIM não está respondendo, e aí de vez em quando responde, conecta, ela fala, olha, tenta Claro, ela te dá a autorização de volta. Um chip multi-operadora não quer dizer troca de operadora por decisão sua, entendeu? Se você estiver conectado na operadora A, né, daquela cidade, e você fala, olha, eu quero mudar para B, o seu firmware do seu device tem essa inteligência, nós vamos discutir isso lá para frente um pouquinho, você consegue até trocar. Mas, a princípio, um chip multioperadora, ele não faz a troca automática, ele se conecta no que ele achar de sinal. Essa que é a realidade. Tá bom? Bom, deixa eu ver se eu te dou a permissão aqui, Renata, porque deve ter acontecido algum problema. Isso, eu estou como convidada, se você puder olhar. Talvez eu tenha que ficar como organizadora. Vou pôr você como apresentadora, você é chique aqui, você é do time, tá bom? Só tá que ótimo. Eu vou voltar agora para o compartilhamento de tela, porque eu acho que eu matei isso. Eu peço desculpas, pessoal, pelo inconveniente aí. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Pronto, vocês estão vendo minha tela outra vez e eu acho que a Renata está vendo as perguntas agora, né, Renata? Ainda não, Silvio. Deixa eu só ver aqui. Tá bom. Eu estou como convidada ainda. Tá bom. Então, vamos lá. Renata. Não pode, você não é convidada, você é organizadora. Pronto? Então tá, mas tem mais duas perguntas, Renata, então eu vou olhar aqui e vou perguntar e vou responder. Por que ele conecta na operadora X e quando ele vai para a operadora Y, ele para? Então, amigo, exatamente por esse motivo que eu tô te dizendo, né? Porque ele para porque ele não está autorizado a trocar, não é ele que comanda a troca, quem comanda a troca é o servidor da operadora. Se ele conseguir se conectar em alguma, ele até funciona. Se ele não conseguir, é como se fosse um chip monooperadora da Vivo numa cidade onde tem Claro. Não vai funcionar. Paciência, entendeu? Tá? Bom, vamos lá. Então, gente, é o que eu estava comentando até agora, que tem um resuminho dessa situação, né? Um SIM card multioperadora com tecnologia de troca no servidor externo ao device, ele não garante a troca de rede nem a troca de operadora. Ele prioriza a intensidade de sinal. Tem a operadora, ele conecta. Não tem operadora, obrigado. A operadora principal, primária, tá? Ele tem que se conectar numa primeiro para pedir a troca para outra. Tá? É uma coisa assim, eu falo, é multioperadora até a página 2, né? Essa aqui é a verdade. Então, ele roda numa rede só, enquanto a operadora, onde ele está, não autorizar a troca, tá?
ele vai poder mudar se a operadora deixar. A decisão não é dele. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho de chip multioperadora e multirede. Aí a gente começa a sentir a diferença de comportamento. Então, é aquilo que eu falei. Um SIM card multioperadora, que tem a troca comandada pela operadora, ou seja, do lado de fora, e depende disso. Eu vou citar aqui como exemplo o chip da ISAI. Tá? Não é porque eu sou revendedor ISAI, não é isso. Tá? É porque é uma tecnologia patenteada em 45 países, e como é uma patente, eu pedi autorização para eles, eles me autorizaram a explicar tecnicamente a patente, como funciona, tá? Então não tem problema nenhum. O chip da ISAI, o chip multioperadora multirede, ele tem uma alta disponibilidade de rede. Por quê? Porque a decisão de troca de operadora não é mais externa. A ISAI criou uma patente de troca de operadora dentro do chip. Então, lá dentro, ela não tem um índice apenas, ela não tem uma operadora, 2, 3, ela não tem só Vivo, Oi, TIM, claro, ela tem KPN, Vodafone, blá, blá, tem 492 operadoras gravadas no chip da ISAI. Por isso que a gente manda ele para o Mercosul, ele conecta em qualquer país do Mercosul. Ou o cliente me liga e fala, eu vou para Dubai, pode levar. Eu vou para Inglaterra, pode levar. Entendeu? Então, em 492 redes e de 192 países, isso está gravado na memória do chip. Tudo bem? Ele também tem um número MXDN variável. A pessoa fala, eu estou vendo aqui que ele conectou com o número da Inglaterra, conectou com o número de não sei aonde. Sim, depende da operadora que ele pegou, a operadora dá um número para ele. O número de linha não é a coisa mais importante numa rede como a da ISAI, que é multioperadora e multirede. Tudo bem? O ICCID, ele é único, tá? E é cadastrado para a gente não perder a compatibilidade com a regra da GSMA. Tudo bem? O perfil elétrico, então, nem se fala. Tem processador, tem software, versão de hardware, versão de software, etc, etc. Um chip desse tipo, ele prioriza o que a gente chama de qualidade de serviço, o QoS, Quality of Service. Ele prioriza latência de rede. O que é isso? Eu estou conectado na Claro, eu mando um pacote, ele não responde rápido, ele demora para chegar na rede e me voltar uma resposta. Puxa, essa rede está lenta. Entendeu? Ele pode trocar de operadora por causa que a rede daquela operadora está lenta. Ele prioriza a capacidade da torre. Nossa, tem um monte de gente ouvindo música no TIM, no plano TIM Controle 4000. Maravilha, beleza, faz parte do jogo. A torre está congestionada ali. Agora eu saio dali e vou para outra operadora. Ou para outra torre da mesma operadora. Não tem problema. Tá? Tem outra torre disponível, ele muda. Por último, ele olha a intensidade de sinal. Tem intensidade de sinal mínima, ele conecta. Tá? Então, essa é a grande diferença de um chip multioperadora multirede para um chip multioperadora com servidor de troca externo. Tem pergunta aí, Renata? Sim, Silvio, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: boa tarde, parabéns pela palestra. Eu não entendi muito bem a pergunta, tá? Vou falar do jeito que eu entendi. Tá assim, ó, eu tenho um chip e por que ele fica travando na operadora Vivo e conecta, mesmo tendo conexão na operadora? Eu não entendi se ele está querendo perguntar alguma coisa da Porto Conecta, mas enfim, pelo que eu entendi, ele quer dizer o seguinte: eu tenho um chip multioperadora, por que ele fica travado na Vivo mesmo tendo cobertura? Foi o que eu entendi da pergunta dele. Na realidade é o seguinte, só vai trocar de operadora se precisar. Né? Outro dia eu atendi um cliente que falou, eu estou vendo aqui meu chip fica 90% do tempo na rede da Oi. Falei, ué, o pacote está chegando rapidinho? Tá. Está funcionando direitinho? Tá. Por que ele precisa mudar de operadora? Precisa, entendeu? Ele pode mudar de operadora, não quer dizer que ele é obrigado a mudar de operadora. A vantagem é que, no caso do chip da ISAI, né, que é patenteado, a troca não é decidida pela ISAI. A troca é decidida pelo device mais o chip. A gente vai explicar isso nos próximos slides. Tem mais pergunta, Renata? Tem mais pergunta assim. Silvio, tem uma pergunta assim, ó. Por que ele, né, o chip, conecta na operadora X e quando ele vai para a operadora Y, ele para de navegar? Aí a mesma pessoa, numa outra mensagem, colocou, mesmo tendo sinal GPRS. Pergunta difícil, hein? Vamos ver de novo o que ele está falando aqui? Por que ele está numa operadora X, ele vai para uma operadora Y? E ele para de navegar, mesmo tendo o sinal GPRS.
Eu creio que ele quer dizer alguma coisa de um travamento, alguma coisa assim, né? Que ele quis dizer. Olha, pode ter acontecido algum travamento, não vou dizer para você que não. É a única coisa que eu consigo imaginar. Se ele está numa operadora X, ele mudou para Y, ele deveria navegar. Se ele não consegue navegar, travou na outra, ele deveria voltar. Aí tem umas coisas que nós vamos entrar nos próximos slides e eu acho que vai explicar essa resposta. Se a resposta não for satisfatória para o amigo que fez a pergunta, eu peço para ele repetir, porque pode ser que a gente está deixando passar alguma informação, tá bom? Mas eu acho Ô, que eu tenho a Silvio, resposta. tá, só Fala. mais uma pergunta, que essa daqui é boa. Essa daqui Hum, é uma grande polêmica aí que eu já vi nos grupos. Essa hum. prática do chip multioperadora não seria considerado um roaming permanente? E qual o problema disso? É, ele fez essa Então, eu pergunta. vou explicar para você assim. Existe uma confusão de regulatório da Anatel. A Anatel diz, eu não posso fazer home permanente. Ou seja, eu não posso pegar um chip, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer lugar de fora do Brasil, vir para cá e usá-lo na rede local por mais de 30 dias, vírgula, sem pagar os impostos e sem estar registrado aqui. Entendeu? Essa é a grande diferença. O chip da ISAI que está aqui no Brasil, ele está ligado numa operadora, numa MVNO brasileira, ele está regulamentado na Anatel e está pagando os impostos da Anatel. É como um rastreador fabricado na China. Eu sou fabricante de rastreador no Brasil. Eu concorro com rastreadores feitos no mundo inteiro, inclusive na China. O rastreador vem aqui, ele é importado legalmente, ele pagou os impostos na alfândega, ele pagou a licença da Anatel, tirou a licença da Anatel, a Anatel fez os testes e deu a homologação, ele pode vender aqui, entendeu? O que ele não poderia é vir com o chip estrangeiro para cá, usá-lo por mais de 30 dias, sem se filiar a uma empresa brasileira e sem pagar a Anatel. Isso não pode. Tudo bem? Sim. Ô, Tem mais Silvio, tem perguntas? uma. Sim, tem. O chip multioperadora estará automaticamente pesquisando pela operadora com a melhor qualidade de sinal? O chip multioperadora da ISAI, sim. O outro chip multioperadora, não. Ele vai buscar a primeira que está na lista. Entendeu? Ok. Vamos Tem mais explicar um uma. pouquinho mais? Pode falar, pode falar. Tá. Só a última pergunta do Carlinhos, que é Claro. interessante. Essa é rapidinho. Uhum. Os chips multioperadores só funcionam no 2G? Ou já tem aí alguma previsão, algum lançamento por 3 e por 4G multioperadora? Vamos lá. Para o 2 e para o 3 existe. A ISAI, ela vende chip multioperadora apenas para M2M, ou seja, ela não vende o chip multioperadora de voz, tá certo? Ela só vende para dados, para o segmento de telemetria, de rastreamento, de maquininha de cartão de crédito, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, estamos sim já testando e funcionando na rede CAT-M 4G, tá? E a ISAI vai lançar isso em breve no mercado. Eu não sei as outras operadoras, mas a ISAI vai, tá bom? Bom, vamos para o slide seguinte? Tem mais perguntas? Vamos. Tem mais Então, perguntas, vamos. mas se você quiser adiantar um pouco mais, aí eu faço as perguntas depois. Não, pode fazer agora, Renata. Vamos Tá. lá. Não, beleza. Uma outra pessoa aqui falou que entendeu a pergunta do colega, que foi aquela pergunta que a gente não entendeu muito bem, traduzindo da seguinte forma. A pergunta é: os chips multioperadoras, em sua maioria, travam na troca de operadora. Por qual motivo eles travam nessa troca? Isso é a visão da pessoa que fez a pergunta, né, Silvio? A visão está correta e eu vou explicar agora. Esse slide aqui, ó. Tá? Começa aqui a explicação dessa dúvida aí. Tá? Gente, como é que isso funciona? Né? Como é que é? Como é que acontece isso? É mágica? Não tem mágica, né, gente? Tem tecnologia. Então, vamos entender a tecnologia para entender por que às vezes, a tecnologia também não funciona. Então, é assim, para que ocorra a troca de uma rede ou de uma operadora, alguns requisitos têm que ser atendidos pelo device. Então, vamos voltar um slide atrás para vocês enxergarem uma coisa aqui. Quer ver? Ó? Você está vendo que aqui o chip tem um slotzinho só, ele vem, pergunta, fala com o device, se conecta na operadora, tá certo? Ou no monooperador é a mesma coisa. Nesse aqui, eu não tenho que falar com ninguém do lado de fora para fazer a troca. Eu tenho que falar com o device. Entendeu? Então, o device e o chip precisam se entender num outro nível de conversa. Agora que entra a diferença, tá?
Então, para que ocorra a troca, precisa ser atendido alguns requisitos pelo device, pelo rastreador, como falar no nosso mercado. Quais são os requisitos? Eu vou citar os mais importantes. Primeiro, a primeira vez que um rastreador vai se conectar na rede, um rastreador que foi projetado para trabalhar numa operadora só. Eu não pensava, isso aconteceu com a gente aqui na Quanta, com os rastreadores de radar, lá no início. Quando a gente começou a trabalhar com o ISAI, a gente percebeu isso. O que acontecia? É assim, eu olhava o sinal da rede. Tem sinal da rede? Ah, estou com o chip da Vivo. Ah, tem sinal da Vivo? Tem. Legal, bacana. Conecta. 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, eu não conseguia endereço IP, não conseguia trocar dado. Puxa, estou com algum problema. Reseta o modem, desliga tudo, energiza tudo de novo, resetava, reinicializava o dispositivo e tentava conectar outra vez, porque às vezes a rede podia estar congestionada. E esse tempo a gente fazia aqui 1 minuto e meio no máximo. Tá? Quando o chip vai para o rastreador, vai para trabalhar com chip multioperadora e multirede, 1 minuto é pouco. Ele precisa esperar a primeira vez de 3 a 5 minutos para ter a conexão. Por quê? Porque ele tem que levantar, por nível de sinal, ele vai ver quais são as operadoras que estão lá presentes. Aí ele vai olhar para dentro do chip, vai ver quais as operadoras que estão gravadas lá dentro do chip. Aí ele vai falar, puxa, aqui fora eu estou vendo a Vivo, a Claro e a TIM. Ah, mas eu tenho Vivo? Tenho. Tenho Claro? Tenho. Tenho TIM? Tenho. Quem está melhor? A Vivo está com sinal mais alto, agora a Claro, depois é a TIM, não sei o quê. Ele monta uma rede, uma lista de preferência de operadoras, e aí ele se conecta. Esse processo leva de 3 a 5 minutos na primeira conexão. E se o seu rastreador não foi projetado dando esse tempo, foi projetado como a gente fazia no começo, passou 1 minuto e meio, não conectou na operadora, reseta e vai de novo, ele entra num loop. É o que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Se esse timeout de espera de conexão não for grande o suficiente, o device entra em loop. Ele tenta conectar, não consegue, reseta. Tenta conectar, não consegue, reseta. Tenta conectar, não consegue, reseta. E fica nesse loop. Entendeu? E, para quem está olhando de fora, ele trava. Entendeu? Então, essa é uma primeira característica. Um rastreador tem que ser projetado pensando em multioperadora. A primeira coisa que o projetista tem que tomar conta, tem que olhar, é que a conexão precisa esperar mais tempo para ver se ela vai dar certo ou não. Porque o chip precisa montar uma lista do que tem em volta dele, faz uma varredura, feita a varredura, ele grava na memória dele o que ele encontrou e aí ele sai conectando. Depois é rápido, segunda conexão, terceira, ele já tem a lista montada, ele sabe onde ele está, a coisa flui normal, como se fosse um chip monooperadora. Mas no primeiro momento, ele precisa esperar mais. Tudo bem? Então, essa é uma primeira característica. Vamos para a segunda característica importante. Tá? Já que a troca é feita agora, né, entre o device e o SIM card, não depende mais do servidor da operadora, é o que eu estava falando, eles precisam se conversar e também precisam se entender. Como é que o modem conversa com o SIM card, como é que o SIM card conversa com o modem? O device, o rastreador, ele tem que atender às regras da GSM.org. Essas regras são conhecidas como 3GPP. Não confundam, hein, tá, gente? 3GPP com a rede 3G, é coisa diferente. 3GPP é o nome da norma que a GSM.org editou, dizendo como faz o device para se conectar numa certa rede. Tudo bem? Tá? E o device, né, ele tem que ter no firmware dele essa inteligência. Ou ele tem que usar um modem que está instalado dentro do modem, um software chamado STK, SIM Toolkit, que é um pacote de comandos que faz a troca automática de rede de operadora quando faltar sinal, quando a rede estiver congestionada, quando estiver demorando para receber dados, obedecendo às regras do 3GPP. Entendeu? Então, nessa hora, é que assim, um device pobre, né, eu pus aqui entre aspas, de recurso técnico, ou com um firmware que não foi projetado para usar um chip multioperadora, ele pode não funcionar bem em campo e pode até travar, provavelmente vai travar. Por quê? Ele não espera o tempo da primeira conexão, ele não faz a troca, ele não pede outra operadora, porque ele não foi projetado para isso, né? Então ele não tem timeout suficiente, ele não tem o SIM Toolkit instalado, ele não tem essa inteligência no firmware dele, não vai funcionar. Tudo bem? Tem pergunta aí, Renata? Sim, Silvio, tem um comentário aqui, eu vou falar o nome dele porque ele autorizou,
o Luciano, de Rio Branco, no Acre, ele fez um comentário que você já respondeu, mas só se você quiser fazer mais algum comentário. Ele colocou o seguinte: a informação que eu tive é que o chip da ISAI é passivo, ele não faz o serviço de redirecionamento de operadora. Porém, o senhor acabou de falar que o chip faz essa função junto com o device, no caso, junto com o rastreador. Eu creio que você já respondeu, mas se você quiser fazer mais algum complemento, Silvio. Vamos lá. Na realidade, é assim, o chip não manda em nada. Quem manda é o device. Ou o firmware do device, ou o firmware do modem. Entendeu? O chip ele é passivo no sentido de que ele tem a lista das operadoras dentro da memória dele. E aí, ele não consegue, o rastreador não consegue se conectar, tá certo? Ele fala, e aí, chip, você me dá outra operadora? Quem faz essa pergunta é o SynToolKit, que está dentro do modem do rastreador. Ou, se não tiver dentro do modem, o projetista tem que projetar isso no firmware. Fala, puxa, não estou conseguindo conectar na operadora A, né? Tem operadora B aí na sua lista, chip? Ah, tem, ó, tem a B, tem a C, tem a D. Aí ele olha, tem sinal da B, tem sinal da D. Na realidade, ele é passivo no sentido de que não é ele que comanda, mas ele disponibiliza para o modem ou para o firmware do rastreador, que está gravado no processador, as possíveis redes em que ele vai poder se conectar. Tudo bem? Beleza. Outra pergunta, Silvio. Pode ser que o device não comporte multioperadora, certo? Igual você acabou de explicar, né? Perfeito. Perfeito, pode ser. Tem uma outra pergunta aqui. Eu creio que seja daquele seu slide que você estava falando da ISAI funcionar em uma certa quantidade de países. A pergunta é o seguinte: neste caso, os acordos comerciais são realizados fora do Brasil? Boa pergunta. Alguns são, outros não. Tem os dois casos. Tem casos em que os acordos foram feitos fora do Brasil e são respeitados aqui, porque são acordos internacionais. Todo mundo sabe, a Vivo não é uma empresa brasileira, era uma empresa estrangeira, né? A TIM é uma empresa italiana e por aí afora. Esses acordos podem ter sido feitos lá fora, sim. Agora, isso não quer dizer que a filial brasileira, ou que o correspondente dela no país onde você vai operar, não tenha que respeitar. Tem que respeitar, sim. Pode até não Ok. gostar, tá? Ok. Silvio, mais uma pergunta. Vejo que até duas operadoras é perfeito o processo do multioperadora. Agora tenho visto várias empresas vendendo conexão com até 4 operadoras. Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que você tem que arrumar um firmware que atenda isso no rastreador, porque a gente aqui na ISAI, só no Brasil, tem 4 operadoras, Vivo, Oi, Claro e TIM, sem amor e preferência nenhuma delas. É quem nos dê a melhor conectividade, o melhor sinal, a maior rapidez de troca de dados, a rede menos congestionada. A gente não, eu falo isso para os meus clientes, a gente não gosta de todas elas, mas não tem paixão por nenhuma delas. A gente comprou um sinal, eu quero um sinal bom, ponto. Tanto é que quando a gente vai para o Mercosul, vai para o Chile, vai para a Argentina, para o Uruguai, com o chip da ISAI, da Bolívia, né? Tenho clientes assim, conecta na operadora que tiver lá, tá? É o firmware do rastreador ou do modem, né? Se o rastreador não previu isso, ele tem que usar um modem que tenha o SynToolKit, que vai conseguir fazer essa troca. Tudo bem? Ok. Silvio, mais uma pergunta. Se a Claro. operadora que determina e não o device, como que seria se, no caso, tiver todas as antenas com a mesma intensidade de sinal? Então, gente, vamos lá. Isso que ele está falando é do chip multioperadora que não é multirede. Aí, Sim. assim, a primeira vez ele se conectou na Vivo, ele vai ficar com a Vivo na memória e vai usar a Vivo, sempre. Se ele se conectou a primeira vez na Claro, ele vai ficar na Claro. Se ele se conectou a primeira vez na TIM, ele vai ficar na TIM. Ele só vai trocar de operadora se o servidor do outro lado autorizar. É aquela primeira topologia que nós falamos, que é um chip multioperadora, tá? Porém, ele não é multirede. A troca não está na mão dele, ele não tem o poder de troca junto com o device, junto com o modem e junto com o processador do rastreador. Ele depende da operadora. Tudo bem? Ok, Silvio, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: por que está acontecendo o travamento na rede Vivo com o chip da ISAI? Boa pergunta. Pode ser um problema da Vivo, e aí a gente não consegue fazer a troca se não tiver naquela cidade a outra operadora. Entendeu? Vale a pena a gente investigar esse caso mais a fundo. Isso é tranquilo. O e-mail de suporte da ISAI, o pessoal conhece, manda a dúvida lá com o número do chip, o ICCID,
a gente vai e investiga. O nosso pessoal técnico faz isso e vamos atrás do problema. Tá? Ok, Silvio, por último, uma pergunta, mas nessa questão do multioperadora, uma operadora, ela é default? No caso da ISAI, não. Ela vai fazer assim, aquilo que eu falei da primeira conexão. Ela pega, sai varrendo a rede, vê o que tem naquela cidade e sai conectando na primeira que tiver. Eu já tive caso aqui, eu estou em Santana, na zona norte de São Paulo, eu olho aqui da janela, eu vejo 3 antenas, eu sei que é TIM, Vivo e Claro. E eu já vi meu rastreador conectar, o mesmo rastreador, num teste conectar na Vivo, no outro na Claro, no outro na TIM. No caso da ISAI, eu garanto para você, ele faz uma varredura e sai conectando. No caso da outra operadora, ele vai varrer, na minha opinião, por intensidade de sinal, tá? E montar a rede a primeira vez. Depois ele não troca mais, a não ser que venha comando de fora. Beleza, Silvio, só um comentário aqui. O Flávio da Ocanesat está parabenizando nós dois, né, aí e os demais colaboradores pela palestra, que está muito show. Obrigado, Flávio. Eu agradeço da gente poder estar atendendo a expectativa de vocês. Bom, então eu falava no outro slide que precisava esperar pela primeira conexão mais do que 1 minuto, porque senão ele entra em loop, né? Precisa esperar montar a rede. Falei que o modem e o SIM card precisam se conversar. Se o modem não tiver isso, precisa ter no firmware, no rastreador. Por isso que eu falei que um rastreador pobre, né? Às vezes, eu sou fabricante de rastreador, você economiza na memória, economiza no processador, economiza pouco mais barato, né? Porque senão não vende, fica caro, aquela conversa toda que todo mundo conhece. E aí você mata alguma coisa, tá? Então, essas são coisas que precisa ter atenção, vocês que estão do outro lado, porque, cara, eu acho que a pior coisa que tem é você atender um cliente insatisfeito na rua, tendo que trocar rastreador, tendo que trocar hardware, porque travou, porque não funcionou aquilo que você prometeu. Eu acho que a pior coisa que tem na vida e o pior custo que uma empresa pode ter é esse. Bom, vamos lá. Como é que eu vou saber se o rastreador que eu estou usando atende a 3GPP? Né? Não puseram isso na etiqueta, não puseram isso no catálogo, eu não sei. Então, vamos lá. Será que ele foi projetado por uma rede de alta estabilidade, alta disponibilidade? Né? Tem um amigo meu que tem uma frase, e eu pus ela aqui. É assim, não adianta você abastecer o motor de um carro velho 1.0 com gasolina aditivada. Ele vai continuar batendo pino, não vai andar mais, e você vai gastar mais dinheiro com uma gasolina melhor e mais cara. Então, é assim, se tem um rastreador que não foi projetado para trabalhar com chip multioperadora, multirede, com troca automática, né, que é, entre aspas, uma gasolina aditivada, e você pôs lá num carro 1.0 com motor batendo pino, ele não vai funcionar melhor por causa disso. Muito pelo contrário, capaz de acabar de fundir o motor. Né? Então, é assim, qual que é a dica que eu dou para vocês para saber se o rastreador atende a 3GPP, se ele foi projetado? Gente, pergunta para o seu fabricante. Ele tem obrigação, eu sou fabricante. Se você me perguntar, Silvio, o seu rastreador atende? Eu sou obrigado a te responder. Entendeu? Fui eu que fiz o device, né? Foi o fabricante que fez o device. Ele tem obrigação de responder para você. Tá? E eu diria para você, na dúvida, cara, você quer usar o chip, você precisa usar o chip multioperadora, porque você fica trocando de cidade, troca de rede. Hoje a Vivo não tem sinal aqui, amanhã a Claro tirou a antena de lá. A gente está vendo isso acontecer todo dia. Né? Então, se você precisa usar isso, porque é um benefício para você no teu cliente, não compra rastreador de fornecedor duvidoso, aquele cara que vai te vender o rastreador mais barato hoje, e quando você telefonar pedindo um suporte, é na China, sei lá, não sei aonde, né? Num país que não fala nem um idioma inglês esquisito, etc. Né? Ou seja, não tem suporte nenhum. Prefira um fornecedor que você possa tirar dúvida com ele, né? Que tenha atendimento, que tenha representante, que tenha suporte técnico, que você possa cobrar ele. Afinal, você comprou, barato ou caro, você comprou, pagou. Tá? Vamos lá. Tem perguntas, Renata? Sim, primeiro só uma observação. A pessoa pediu para você repetir, por favor, o e-mail do suporte da ISAI, que ela não conseguiu anotar. Tá, é SUPP, com 2 P's, OR, suporte em inglês, né? @isai.com. Tá bom, Silvio, obrigada. Tem uma pergunta aqui interessante. E os equipamentos... Renata, só um instantinho. Sempre que a pessoa mandar um e-mail para o suporte, por favor, coloque o número do ICC ID, porque é a maneira que a gente tem de achar você na rede. Tá bom? Ah, legal, legal. Pode escrever em português o e-mail, escrevendo o problema, não tem problema nenhum. Tá?
Tá, beleza. E os equipamentos com eSIM? eSIM, legal. Nós podemos responder essa depois, Renata? Sim, sim. Só respondendo aqui o Rafael Vieira, se vai ficar gravado, vai ficar gravado sim. Todos os seminários que a gente tem feito estão gravados, estão no canal do YouTube, né, Silvio? Da Radar Rastreadores. Eu Radar, passo é o só link. você pesquisar. Isso, Eu a gente passa o passo o link. link para todo mundo. Pode deixar. Tá. Tá? Beleza, então, Assim, Silvio. vamos continuar aqui, né? Não adianta você, como eu estava falando, pôr um chip super mega blaster que troca sozinho, blá, 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 e o seu motor, o seu modem, o seu rastreador tem um firmware que não faz isso. Você só vai gastar dinheiro, tá? Fala com o seu fabricante, pergunta para ele, né? E vamos lá, como é que a gente pode ajudar nesse processo? A Isai pode ajudar? Pode sim, a gente ajuda. Nós temos um serviço de teste de equipamento. Periodicamente, a gente publica uma lista chamada de onboarding, tá? Com os equipamentos que foram testados, os que foram aprovados e os que foram reprovados. E fabricantes, não fiquem bravos, eu sou fabricante também, eu fui reprovado a primeira vez. Tá? Por quê? Porque não funcionava, dava pau. Certo? E aí a Isai vai falar para você, olha, está acontecendo tal problema. Vai lá e arruma, volta aqui. Tá? A gente não quer condenar e impedir. A Isai não vai querer funcionar com rastreador A, B, C ou D. Não, nós queremos funcionar com todos os rastreadores. A gente depende do rastreador para vender chip. Certo? Então, nos interessa. Só que quando for reprovado, não leve a mal, não fique magoado, volta, faz a lição de casa e vem que a gente testa outra vez. Tá bom? Então, é assim, solicita para o seu representante da Isai, eu sou um deles, você vai conhecer os outros no final, a lista de onboarding, a lista de dispositivos aprovados. Tá? Fala com o seu fornecedor para ele contactar a Isai. A Isai está aqui no Brasil, ela não é uma empresa escondida, ela está aqui, firme, forte, regulamentada pela Anatel e tudo mais. Tá? Para fazer homologação de onboarding. Senão você fala, cara, não está homologado, preciso usar, eu vou procurar quem esteja. Né? É a lei do mercado, funciona assim. Não fiquem chateados, não. Vamos trabalhar juntos, vamos melhorar o nível do trabalho. Tá? A tecnologia evolui, a gente tem que andar para frente. Tudo bem? Mais perguntas, Renata? Não, Silvio, por enquanto não. Tá bom. Bom, resumindo, e aí no final eu vou falar do eSIM, eu prometo. Tá? Eu não tinha preparado no slide, vou falar de boca mesmo. Um SIM card monooperadora, ele tem uma média de disponibilidade de rede de 50%. Por que a gente fala isso? Porque assim, ele é da Vivo, ele é da TIM, ele é da Claro, ele é da Oi. Tem sinal da operadora? Tem. Conecta. Não tem, não conecta. Tem disponibilidade? A rede está congestionada? Não. Conecta. Ah, está congestionado. Não conecta. Ou seja, é 0 ou 1, né? A gente brinca, né? Fala, ou conecta ou não conecta. Não tem outra opção. Né? Um SIM card multioperadora que tem a troca de operadora comandada externamente e um trabalho bem feito aqui do lado, ele melhora essa condição. Não tem nem dúvida. Não é um produto inferior, né, a um simples operadora. Ele pode trocar, basta que a operadora do outro lado tenha um baita de um servidor legal, que dê conta de todas as conexões, que faça a análise de se tem que trocar ou não, que o modem e o SIM card peçam aí a troca e tenha tudo preparado e faz a troca. É melhor. A sua disponibilidade de rede aumenta pelo menos uns 20%. Tá? Ou seja, você tem mais chance de se conectar do que com o chip monooperadora. Não tem nem dúvida. Tá? E um SIM card multioperadora, multirede, de alta disponibilidade e estabilidade que nem o da Isai, cara, só não conecta se não tiver sinal nenhum de GSM. Assim, não é Vivo, é Oi. Beleza. Não é Oi, é TIM. Sem problema. Não é Oi, nem TIM, nem Vivo, é claro. Não tem problema. Sair para outro país aqui do lado é a Movistar. Beleza. É a... Esqueci o nome das operadoras aqui do lado. A Telcel. Beleza. Entendeu? É a AT&T nos Estados Unidos. Conecta. Entendeu? Por quê? Porque ele tem dentro da memória todas as operadoras, o seu firmware está preparado ou tem o SIM Toolkit no modem, né? Ele espera mais do que 1 minuto para fazer a primeira conexão. Cara, só não vai conectar se não tiver mesmo GSM. Aí, satelital é a solução, né? Ou seja, a gente fala que a disponibilidade de rede é praticamente total, tá? Você não vai ficar sem disponibilidade de rede. Essa que é a realidade. Bom, respondendo à pergunta de quem falou do eSIM. O que é o eSIM? O eSIM é uma volta ao passado com tecnologia moderna.
né? Lembra que eu falei que antes existia o SIM card e estava tudo gravado na memória, dentro do celular? O eSIM, o SIM card vai sumir do formato físico que a gente conhece hoje, que é o que está no desenho aqui, vai virar de novo o que ele era no início, um chip de memória, que vai estar dentro do modem e vai conversar com o modem diretamente. E a operadora vai se entender com o fabricante do modem, vai fazer uma parceria com ele, e aí vai estar lá dentro. No Brasil, ainda vai demorar um pouquinho. Lá fora, eu conheço a Apple tem os iPhones, acho que 11, se não me falha a memória, né? Daí para frente, eles têm um eSIM e tem um chip externo normal, tá? E aí ele escolhe um ou outro. Então, o eSIM nada mais é do que pegar esse chip que está hoje num plastiquinho separado, voltar ele para dentro do aparelho, do device, e vai voltar para dentro do modem. Essa que é a tendência da tecnologia. Para vocês não vai mudar nada. Você vai comprar o produto e não vai... O que não vai mudar nada? Não. Você não vai poder trocar de chip, tá? Se você comprar um modem que tem o eSIM da Vivo, você está monooperadora Vivo. Claro, TIM, Oi, né? Se comprar um da ICEI, espero que compre, né? Aí você vai ter o mesmo produto que você tem hoje. A diferença é que você não tem mais o plastiquinho. Então não vai dar mais mau contato, não vai empenar, não vai oxidar, né? Não tem o risco do cara tirar e jogar fora. Vai estar gravado isso tudo dentro do modem. Isso que é o eSIM. Tudo bem? Beleza, Silvio, tem uma pergunta aqui interessante. Se o Vamos lá. rastreador não tiver essa tecnologia 3GPP, ele conseguiria algum primeiro sinal da operadora ou não conectaria de jeito nenhum? Ele conseguiria algum sinal da operadora, ele conectaria, ele teria dificuldade de troca de operadora. Ele quase que vira um monooperadora. Entendeu? Sim, sim. Sim, Se sim. ele não esperar se ele não esperar os 3, 5 minutos no começo, talvez ele nem consiga conectar, que é o que acontecia com a gente nos primeiros testes. Ele ficava em loop, porque não esperava. O chip estava com o modem ainda montando a lista das operadoras e a gente já dava um reset achando que não tinha dado certo. Entendeu? Então, assim, se ele tiver o tempo e não tiver o 3GPP, ele vai se conectar numa operadora e provavelmente vai ficar lá. Aí, quando você vai para outra cidade que não tem aquela operadora, você vai ligar reclamando que ele trava, né? Entendeu? Ah, travou, não conecta. É o que eu falei de você pôr a gasolina aditivada no motor 1.0, né? Você gastou dinheiro a mais e eu não consigo te ajudar. Tudo bem? Exato, exato. Pessoal, podem mandar mais perguntas, tá? O Silvio já fez aqui o resumo, do nosso seminário. Podem ficar à vontade para poder mandar as perguntas para eu poder passar para o Silvio. Tá. E como eu comentei com vocês, se vocês precisarem da lista de onboarding ou quiserem consultar, puxa, agora eu entendi a diferença, etc. Quero comprar, está aqui o time técnico, né, o time comercial da ICEI, a Quantatec é uma delas, eu estou ali, a Dispotec é outra, o Rafael, ele atende também, a Gold Intermediações com a Andrea e a Valmota. Nós três, essas três empresas, somos representantes oficiais da ICEI. A gente não tem chip em estoque, a gente não é broker, a gente não revende, não é que eu tenho aqui na prateleira, compro por 5 e te vendo por 10. Não, a gente te passa o preço de tabela da ICEI, você é faturado pela ICEI, a gente é só o contato comercial. Como a gente é do ramo, conhece vocês, sabe onde encontrar vocês, vocês sabem onde nos encontrar, nós fomos felizmente agraciados de ser representante oficial da empresa. Mas o relacionamento técnico e comercial é direto com a ICEI, tá bom? Bom, estou aberto a perguntas, Renata. Tá. Silvio, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Oswaldo. Ele pediu para te perguntar o seguinte: qual que é a sua opinião sobre o soft SIM? O soft SIM, ele é um pouquinho mais evoluído aí do que o eSIM, né? Na realidade, em vez de estar fisicamente numa memória, ele vai estar no meio do firmware do modem. Não vejo diferença, Oswaldo. Para mim é a mesma coisa. Tá? É um outro nome para a mesma tecnologia. Beleza, Silvio. Pessoal, podem mandar mais perguntas, tá? A gente ainda tem um tempinho. Podem ficar à vontade para poder mandar as perguntas para eu poder passar para o Silvio. E já de antemão, Renata, eu queria agradecer que nós atingimos no pico 70 pessoas assistindo o nosso webinar, tá? Então, isso é legal, é bacana, está dentro da nossa média, né? Sim. De 2 para 1. Então, tivemos 154 inscritos e 70 participantes, e pela lista de perguntas que agora eu abri aqui,
Fico muito feliz e agradecido aí do pessoal que dispôs essas horas para ficar aqui ouvindo a gente, né? E que fez essas perguntas bem importantes. Sim, agradecemos, viu, pessoal, a presença de todos. Silvio, tem uma pergunta que é o seguinte: se você pode disponibilizar a lista de fabricantes on-board da Isai? Posso, eu não vou pôr aqui no webinar, tá? Porque é uma lista que muda toda hora, mas nós temos, tanto eu quanto os outros representantes, se quiserem, pode pegar o meu e-mail, o meu contato e me pedir, é um prazer. A lista não é secreta, a lista não é escondida, tá? Ela é aberta. E a ideia é que os fabricantes evoluam como a tecnologia evoluiu. Só para vocês terem uma ideia, o SIM card multioperadora, ele surgiu não faz muito tempo. É uma coisa nova, tanto é que é patenteado. Tá? Antigamente não tinha, e a gente fazia o rastreador como era possível. Então, assim, não é segredo, não é mistério. Nós não estamos aqui para brigar com nenhum fabricante, muito pelo contrário, eu sou fabricante. Né? Estamos aqui para que os fabricantes atendam e aproveitem essa tecnologia. Cara, se você pôr um timeout um pouco maior na primeira conexão, se o seu modem tiver o SIM toolkit, esquece, você não precisa fazer nada. O rastreador fica bala, funciona tanto com monooperadora como com multioperadora multirrede. Você faz um produto de primeiro mundo, que você pode vender em qualquer lugar, entendeu? É isso. Não tem mistério, não tem segredo, não tem pegadinha, muito pelo contrário, tá bom? Tá. Silvio, chegou mais algumas perguntas aqui. Então, pessoal, para quem quiser o contato do Silvio, está aqui. Quantatec Comércio como representante, o primeiro contato é o dele. Vou passar para você, Silvio, algumas perguntas. Os SIM cards comercializados pela Isai podem ser utilizados com APNs privadas? Não, porque a Isai já é uma APN privada. Essa é outra vantagem, né, da Isai. A Isai, ela é uma APN privada dentro das APNs das operadoras. Então você não consegue separar. Eu posso até consultar o time técnico depois, se isso já é possível, mas até onde eu sabia, até onde eu estudei com eles, não era possível, porque a Isai já é uma APN privada. Beleza. Silvio, tem uma pergunta o seguinte: o fato do chip da Isai ser de fora, o suporte é 24 horas? Fez essa pergunta. Existe a possibilidade de exclusão de operadora ou sequenciar as operadoras? Olha, deixa eu só voltar naquela pergunta. A APN privada, não, mas pode ter uma VPN particular, sim. O pessoal aqui está me passando essa informação, o pessoal técnico da Isai. VPN pode, tá? Tá, beleza. Suporte 24/7, vamos lá. É assim, nós atendemos aqui por telefone no horário comercial, nós temos um suporte centralizado na Índia, para vocês terem uma ideia. Então, quando você manda o e-mail lá que eu falei, suporte@isai, cai aqui para o Brasil também, mas cai lá na Índia. E aí, com isso, a gente consegue ter um atendimento 24/7. O tempo de resposta demora um pouquinho. Eu vi a dificuldade, umas dificuldades, qual foi uma das que eu vi? A pessoa não consegue explicar. Meu chip não está conectando. Cara, tá bom. O que aconteceu? Qual é o teu hardware? Qual é o ICC-ID do chip? Entendeu? Então, a gente precisa de alguns dados para poder analisar e responder esse tipo de resposta, tá? E, Silvia, e a complemento dessa pergunta é o seguinte: existe a possibilidade de exclusão de operadora ou sequenciar as operadoras no chip multioperadora da Isai? Exclusão, sim. Sequenciar, eu acho que a gente não faz. Tá? Posso perguntar para o time técnico, acredito que não dá para sequenciar, porque, na realidade, a inteligência do SIM é essa, né? Ele lê tudo que tem e toma a decisão em função de conectividade, de capacidade de conexão. Tá? Excluir, sim. A gente teve recentemente um problema com a Oi na região, aí na região Minas para cima, né? Norte de Minas, Bahia, por ali. Ficou uma semana um terrorismo danado, um problema. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos casos pontuais de clientes que estavam muito naquela região e a pedido deles e com autorização deles, temporariamente a gente excluiu a Oi. Agora já voltou, a gente foi lá e voltou a Oi de novo, porque o que nos interessa é que o seu chip comunique. Tá? Beleza. Silvio, tem um outro questionamento aqui que é o seguinte: a pessoa falou assim, que na visão dela, ela acha complicado a Isai ter o suporte por e-mail, porque às vezes demora um pouco a resposta e tudo. Aí você acabou de explicar essa questão do suporte ser na Índia e tal. Mas não tem um número, algum telefone que a pessoa pode ligar para poder pegar esse suporte?
Se não me falha a memória, Renata, tem, inclusive a Isai contratou a Velox para isso. Eu preciso dar uma checada, não estou com o número aqui. Sim, tá Mas, terceirizado conosco o nível 1. é, Se não me falha a memória, é é, um número 4004. Eu posso ver com a Ana Carolina depois e a gente passa para o pessoal. tá bom, tá bom. É. Vamos lá, tem mais perguntas aí, Renata? Sim, eu tinha um rastreador GV50 homologado por você. Porém, quando cheguei no cliente, o chip não conectava de forma nenhuma nesse rastreador. De forma nenhuma esse rastreador e o equipamento tem uma função de watchdog, mas reinicia. Aí, Silvia, eu não entendi muito bem a pergunta. Que reinicia, a Olha, pergunta foi é assim. bem longa, assim, porém, quando cheguei na cidade, eu tive que ativar um chip novo e funcionou na hora. Então, eu gostaria de ver um caso desse, o pessoal do suporte técnico aqui do Brasil também. Existe um problema, tá? Infelizmente, os fabricantes ainda estão um passo atrás. Aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha nessa hora, me desculpem os presentes. A gente aqui na Quantatec, os nossos rastreadores, eles atualizam o firmware automaticamente over the air uma vez por dia. Ou seja, o rastreador bate num servidor nosso aqui e fala, tem firmware novo aí? Se tem, já atualiza. Os outros fabricantes não têm esse serviço, a maioria deles não tem. Eles até têm atualização de firmware over there, mas é sob demanda. Pode ser que esse rastreador foi homologado numa certa versão e o que veio depois, veio com uma versão mais nova e tem alguma alteração. Se for uma peça só, pode ser um problema daquela única peça. Tá? Se for um lote, eu já daria iria mais na direção de firmware. Não sei se o cara pôs a PN certa. Eu acho que um caso pontual desse, a gente teria que pegar na mão e testar. Tá? Tá bom. Silvio, a Exai disponibiliza linhas para teste? A gente disponibilizava no começo, agora a gente já está assim, mais gostoso, digamos assim. Nossa linha funciona, gente, tá? O que nós fazemos é assim, compre, pega 10 linhas, é barato, não é caro, é um investimento que vale a pena e você vai ficar satisfeito. É claro que você tem que ter necessidade, o chip da Isai não é o mais barato, não dá para comparar o preço com o chip da Vivo, da Oi, da TIM ou da Claro, monooperadora, porque é o que eu falei, gasolina aditivada para andar com um carro bom, né? Então custa mais caro. Você chega no posto de gasolina, a gasolina com 20% de álcool lá custa, sei lá, aqui em São Paulo, R$ 4,20. A aditivada custa 5 a pedrada. É mais caro, não tem jeito. Entendeu? Sim, sim. Então, se você precisa disso, pega porque funciona. Dá uma olhada na lista de onboarding primeiro, vê se o teu chip está homologado, tá? A Sim. Ana Carolina aqui da Insight passou o número do suporte por telefone, ó, é 11 Uhum. 4950 7015. Isso aí, pessoal, esse telefone eu não tinha comentado que eu não sabia se eu poderia passar essa informação. Nós temos esse suporte do nível 1, 24/7, atendido aqui pela Velux em BH. O atendimento é muito bom, né? Creio que tem algumas pessoas também da Velux assistindo também a live, então vocês podem ligar. Lembrando que é nível 1, né, Silvio? Em alguns casos, Isso. se for uma coisa mais técnica, aí é interessante que a pessoa também envie o e-mail, né? É, isso aí. O bicho pega, fala com os universitários. Tá. Só repetir o número, Silvio, que o Valdir pediu para repetir, porque eu acho que não sei se todo mundo consegue ver as perguntas. É, Valdir, o DDD 11 4950 7015. Depois eu posso jogar esse número também lá no grupo do WhatsApp para vocês terem o número. Silvio, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: conseguiria disponibilizar as informações de consumo dentro da minha plataforma de gerenciamento? Eu acho que ele está perguntando alguma coisa de integração, né, com a plataforma dele. Pois hoje consegue. disponibiliza esse recurso para os meus clientes. Ou a Isai tem Consegue. uma plataforma? Não, a Isai tem uma plataforma, tá? Chama SIAMM, SIAM. Você vê tudo que está acontecendo com o seu chip, se ele está conectado, onde está conectado, quantos bytes subiram, quantos desceram, vê tudo, que operadora que ele está conectado, tira todos os relatórios por lá. E essa plataforma, ela tem uma API de integração, tem um documento, um manual, que você pega isso e você puxa esses dados para o teu software e mostra. Tá? Tem API de Beleza, integração, sim. Tá bom? tem uma pergunta um pouco polêmica aqui.
polêmica do nosso amigo Carlinhos, que eu já Ah, conheço há muitos anos, Carlos Almeida. Aí, Silvio, eu vou te ah. fazer essa pergunta, se você não se sentir confortável de responder, ok. Ele perguntou o seguinte, qual que é a sua opinião sobre Algar? Olha, é duro falar. Eu tenho assim a sensação de que, pelo que eu vejo, ele está naquele outro estágio intermediário que eu te falei, onde a decisão de troca é feita pela operadora, pelo servidor, entendeu? Eu não sei. Eu pego isso de ouvir meus clientes falar, tá? Eu acho válido ter mais de uma empresa multioperadora. Acho que todo mundo tem que colocar o seu time na rua. O que eu acho que tem que fazer, Algar eu até recomendo, aí sugiro, faça um webinar como esse, uma live dessa, tire as dúvidas dos clientes, ensine, eu gostaria de aprender. Eu realmente eu não sei. Eu fiz uma exposição de tecnologia, o que é uma Uhum. monooperadora, o que é uma multioperadora com troca comandada para o servidor, e para chegar à diferença e explicar como é que a gente funciona. Tá? Acredito, pelo que eu escuto, que a Algar está naquele outro patamar lá e que a troca é comandada por ela. Mas, sinceramente, eu não tenho esse conhecimento. Se eu tiver errado, o pessoal da Algar, por favor, me ensina, tá bom? Oh, beleza. Silvio, tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte: boa tarde. Os chips multioperadora podem consumir mais dados que os chips comuns, já que, em teoria, devem ficar mais tempo conectados pela facilidade em encontrar antenas? Não, consome exatamente a mesma coisa, porque quem controla o consumo é o seu rastreador, ele que manda a mensagem e recebe a mensagem. A gente não tarifa você porque te conectou na Vivo, diferente do que porque te conectou na Claro, ou na Oi, ou na TIM, ou na operadora fulana de tal. Não, a gente não olha o que você está mandando e não fica mandando nada a mais. Tá? O preço de nosso é mais caro porque a gente tem 4 operadoras lá e isso custa. A gente tem um servidor que faz esse tipo de coisa, tem pessoal que fez a patente gosta também de ganhar um pouco a mais, e que a gente compra, né, o airtime no atacado das operadoras e revende dentro do nosso produto. É por isso. Tá? Mas o consumo em número de bytes trafegados é exatamente o mesmo. Sim, sim. Silvio, por último, uma última pergunta. Queria saber por que a plataforma da Cian demora, não sei se é assim que pronuncia, demora para atualizar. Eu tenho um chip que na minha plataforma está atualizado e no Cian já tem mais de 20 dias sem atualizar. Poxa, essa é uma pergunta boa. Eu sei que ela demora um pouco mais, 20 dias eu acho que tem alguma coisa errada. Eu pediria para o rapaz que fez essa pergunta para mandar para a gente essa informação no detalhe para a gente dar uma conferida. 20 dias tem algo errado, tá? Beleza. Mais uma pergunta, Silvio. Os chips da Isai sempre utilizaram essa tecnologia de multirrede ou é uma tecnologia recente? Tá bom, eu pulei esse slide, eu não pus, mas já que perguntaram e o assunto está agradável, ninguém foi embora ainda, estão com 56 participantes, vamos lá. É assim, lembra da Nokia? A Nokia tinha um celular e tinha um sistema operacional chamado Symbian, que depois foi vendida para Motorola, que foi vendida para Google, etc, etc. A Nokia era uma empresa que desenvolveu muita coisa de tecnologia celular, muita. Entre elas, um chip que pudesse funcionar em qualquer lugar da Europa. Esse era o sonho de consumo deles. Quando eles foram vendidos para lá e para cá, né, o time técnico que mexia com esse projeto foi dispensado, comprou essa tecnologia lá, esses estudos, montou a Isai e esses caras vieram de lá daquela época, tá? Então, é uma tecnologia que eles conhecem há muito tempo. A empresa nasceu para isso, foi criada para fazer chip multioperadora, multirede, multidisponibilidade. Tanto é que é uma patente dela mundial, não tem outra empresa ainda hoje que tem essa tecnologia. Beleza, Silvio. Mais uma pergunta. A Isai é MVNO? A Isai é uma MVNO. Eu sou. Tem dois nomes, tem a credenciada e a autorizada. Eu sou um cara meio ruim desses nomes aí. Tá? Nós somos uma dessas MVNOs, acho que é credenciada ou autorizada, na MVNO. Credenciada, me digitaram aqui, ó, me deram. Nós somos uma MVNO credenciada na MVNO autorizada chamada Surf Telecom, que é uma MVNO da TIM. Beleza. Tá. A Intertelemetria seria um broker da Isai? Acho que não. A Isai não tem mais brokers, ela teve alguns no passado, mas
Um tempo para cá, eu acho que ele é cliente da Isai, tá? Ele é cliente. Então, os pessoal, únicos... igual... Desculpa, Renata, Desculpa, Silvio, as únicas empresas que estão autorizadas a comercializar Isai hoje são essas três que estão aqui, ó, a Quantatec, a Dispotec e a Gold. E não somos brokers, nós não compramos da Isai no atacado e revendemos no varejo, não. Nós somos departamento de vendas, tirador de pedido. Exato, Tá? isso que eu ia falar, que tem uns contatos aqui que ele pode entrar em contato com os representantes, né? Então, pessoal, tem mais alguma pergunta? Desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós ainda estamos aí com os convidados, com mais de 60 pessoas ainda online conosco. Foi muito interessante, tá? Essa oportunidade também do Silvio passar aqui os contatos, falar desse modelo de negócio da Isai no Brasil, a gente passar o contato do suporte nível 1, passar esse e-mail do suporte também. Então, acho que acrescentou de várias formas para todas as pessoas que participaram. O Oswaldo agradeceu, Silvio, o seminário, né, a sua resposta daquela pergunta dele. Por nada, Oswaldo, que bom que você está conosco aí em todos os seminários. E aí, pessoal, agradecemos todos que participaram conosco. Como sempre, o Silvio tem bastante conhecimento, né? Muitos anos de mercado. O Luciano agradeceu também, do Acre, né? Tá bem longe aí, mas está antenado aí no conteúdo, né? No conhecimento. Então, Silvio, foi muito rico. Gostaria de parabenizar você. Ficou muito bom seus slides, bem exposto, né? Bem explicado e tudo. A Ana Carolina, lá da Isai, está parabenizando você e eu também. Agradeço, né? Eu tenho um contato bom aí com a Carol, com esse nosso contrato lá com a Velox. É uma pessoa muito gente boa, tá, Carol? E aí, pessoal, aí em breve, né, Silvio, vamos fazer outros aí com outros temas, né? Porque sempre tem muitas discussões nos grupos. O Silvio já fez junto comigo alguns temas, né, que a gente, no lançamento dos equipamentos da Quanta 4G, também sempre trazendo conteúdo. A ideia, obviamente, o Silvio quer vender equipamento, quer vender o chip da Isai, mas esse conteúdo que ele traz é muito rico, né? Poucas pessoas no mercado têm essa bagagem que ele tem. Tem muito conhecimento. Está no mercado desde o início, né, Silvio? Eu acho que já vai para uns 20 anos, né? Renata, abafa o caso, caramba, a gente já falou isso aí, né? Mais de 20, mas até foi engraçado. Hoje de manhã eu participei de um seminário com umas fábricas de Taiwan, que a gente tem relacionamento, e um dos rapazes ficou contente, né? Nós temos bastante conhecimento e tal. Renata, ele é igual você, ele se formou, ele nasceu no ano que eu me formei, igual você. Então, é assim, obviamente, a bagagem a gente tenta expor, tá? Óbvio que a gente vive de tecnologia, todos nós, né? Estamos aqui trabalhando na tecnologia e nós não temos absolutamente nada para esconder de informação, de postura ética e comercial. Todo mundo tem problemas, a tecnologia evolui, a gente tem que estar sempre antenado e mudando e acompanhando, e queremos todos, né? É o que eu falei, não temos absolutamente nada contra nenhuma das empresas que entrou aqui como fabricante, como fabricante de rastreador, como revendedor de SIM card, como operadora MNO, né? Eu vi que tinha gente da TIM aqui, agradeço. Não tem problema, estamos aqui para compartilhar informações e fazer um trabalho melhor possível, porque todo mundo tem espaço no mercado, basta fazer um trabalho sério, é assim que a gente pensa. Tá bom? Sim, sim. Então, pessoal, agradeço aí a presença de todos, né? Esse seminário ele vai ficar gravado, né, Silvio, no canal do YouTube da Radar Rastreadores, isso. Radar Rastreadores. E aí vocês podem, tem outros seminários lá também, bastante conteúdo que vocês podem consultar, né? Passar para os funcionários também, então é muito interessante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Silvio, novamente pelo convite de ser anfitriã aí no seminário com você, é sempre muito rico. Pessoal, boa tarde para vocês e nos vemos aí nos próximos. Obrigado, pessoal. Boa semana para todos. Boa semana, gente. Até mais.